Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Sesc Pompeia. É um imenso prazer para a gente contar com a presença de todos os participantes do 18º Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil. Ontem tivemos uma bela cerimônia de abertura e agora daremos continuidade aos programas públicos do festival. Sendo assim, eu passo a palavra para a diretora de programação do festival, Tereza Farcas. Bom dia. Ontem abrimos mesmo com uma noite super bonita e hoje a gente começa a programação do festival, que é super extensa, dura 3 meses. A gente começa com essa mesa com os curadores, onde eles falam das 2 exposições, 30 anos, Panoramas do Sul e as ações dos programas públicos. Mas antes de passar a palavra aos curadores, eu gostaria de convidá-los a darem uma olhada no programinha do festival, que fica ali, tem ali um monte em cima dessa mesa. A programação também está toda no site, na agenda. Vocês conseguem ver mais detalhadamente as ações do festival, porque é muita coisa para eles falarem aqui agora. A gente lança 3 publicações, a gente lança filme, tem performances, e eu gostaria de atentá-los especialmente a 2 ações novas do Vídeo Brasil, que são o canal VB e a plataforma Vídeo Brasil, que são plataformas de pesquisa, que vocês conseguem entender e olhar mais a fundo aqui nesses computadores, ou, no caso da plataforma VB, até mesmo da casa de vocês. Então, apresentando por aqui a Sabrina Moura, ela é curadora dos programas públicos do festival. O Fernando Oliva é curador da Panoramas do Sul. Júlia Rebouças, também curadora da Panoramas do Sul. Solange Farcas, diretora-geral do Vídeo Brasil, curadora das 2 exposições. E Eduardo de Jesus, que também participou da curadoria das 2 exposições. Bem-vindos, e eu espero a presença de vocês, na medida do possível, ao longo de todo o festival. Bem-vindos, muito obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de vocês essa manhã aqui, depois dessa festa incrível que a gente promoveu ontem à noite. Sei que está todo mundo um pouco exausto, mas, enfim, vamos agora... A festa acabou, agora vamos começar os trabalhos, que também não deixa de ser um momento importante para o festival, desses encontros ativados por esses inputs provocados pelos programas públicos. Na verdade, aqui não é a primeira ação dos programas públicos, é a segunda ação, porque, a rigor, os programas públicos, eles começaram com 2 debates que reuniram figuras importantíssimas da primeira fase do festival, que são Fernando Meirelles, Tadeu Django, Marcelo Taz, Walter Silveira, Marcelo Machado, Zé Celso Martinez Corrêa e Goulart de Andrade, que fizeram aqui 2 encontros em outubro, muito instigantes, sobre o tempo em que a ambição do vídeo era subverter a linguagem da TV e sobre o papel importante que o festival teve na articulação dessa cena. Foi um começo super promissor para essa série de encontros e de ações que articulam e expandem os temas suscitados pelas exposições e pelas publicações do 18º Festival. Antes de falar dos programas públicos, eu queria introduzir rapidamente a estrutura da 18ª edição e compartilhar um pouco o pensamento por trás dela. A principal mudança em foco que temos esse ano é que a mostra competitiva Panoramas do Sul, que é um dos fundamentos do festival, ocupa o centro da cena. Todo o festival se articula em torno dela, tanto em sua versão atual, quanto com uma ideia que foi se desenvolvendo e se aprimorando ao longo destes 30 anos. No início dos anos 90, assumimos o Sul geopolítico como um dos focos centrais de nossa missão. Um Sul entendido como as regiões situadas fora do eixo ainda hegemônico Europa e ocidental América do Norte.
A Mostra Panoramas do Sul tem a pretensão de ser uma plataforma de articulação de práticas, temas, discursos e estratégias artísticas do Sul. Sua relevância no contexto contemporâneo internacional está na representatividade que ela garante à arte do Sul global. Uma coisa importante a esclarecer sobre a Mostra Panoramas do Sul é que ela não é uma curadoria que parte de uma premissa teórica escolhida de antemão, mas de uma convocatória aberta, algo que garante o fator de risco que o festival preza historicamente. Esse ano eu tive o prazer de dividir a curadoria, como já foi dito aqui pela TT e muitos de vocês já sabem, com os meus colegas e amigos queridos curadores, o Eduardo de Jesus, o Fernando Oliva, trabalha conosco há algumas edições, e a Julinha Rebouças. Avaliamos 2.000 projetos para chegar às 102 obras escolhidas, que incluem instalações, fotografias, videoinstalações, performances, são 2 performances, desenhos, esculturas, pinturas, livros de artistas e vídeos, muitos vídeos. O projeto expositivo evidencia o amadurecimento do convívio do vídeo com as outras linguagens artísticas contemporâneas. O eixo paralelo à Mostra Panoramas do Sul chama-se 30 anos e ocupa esse espaço que estamos. Nele, a gente olha para a história do festival e suas principais fases. A identificação com um vídeo que queria renovar a linguagem televisiva brasileira, no contexto do fim da ditadura militar no Brasil, estamos falando aqui da década de 1980, a internacionalização, nos anos 90, com o começo do desenho de um eixo do Sul e a aproximação com o campo das artes visuais. Na instalação 30 anos, essa história é reconhecida com imagens de artistas, obras, debates, performances e convidados relevantes das 18 edições do festival. À luz dessas imagens, o espaço deste galpão se configura como um lugar de encontro, trocas e fruição. Na videoteca, conteúdos importantes do festival em 30 anos, são making-offs, performances, obras que participaram de todas as edições desse festival, as mostras paralelas de grandes nomes da videoarte nacional e internacional podem ser requisitadas e assistidas pelo público durante esses 3 meses de festival. É também nesse ambiente de festa, de celebração e trabalho que acontecem os nossos programas públicos, um conjunto plural de ações que inclui conversas, performances e releituras curatoriais, como de algumas performances. A ideia é garantir que os conteúdos do festival, as mostras, as publicações, alimentem uma reflexão artística, cultural e até sociopolítica sobre o nosso tempo. Assim, os programas públicos debatem como os discursos recorrentes nas práticas dos artistas de Panorama do Sul, as geografias em mutações que caracterizam o nosso tempo. Tema do caderno Vídeo Brasil 9, que a gente lança em dezembro, aqui também nesse mesmo espaço. E a experiência pioneira do festival no campo das residências, que estamos registrando no livro Em Residências, Rotas para Pesquisas Artísticas em 30 anos do Festival de Arte Contemporânea Sesc Vídeo Brasil. Outra dimensão interessante dos programas públicos é a plataforma VB, que é um mecanismo de troca e compartilhamento e produção colaborativa de conteúdo online. A plataforma dá voz a uma instância importantíssima desse trabalho todo, que é o artista. Através dela, público e pesquisadores têm acesso a novas chaves de leitura dessas obras que constituem, acima de tudo, as obras do Panoramas do Sul. Como é característico do Vídeo Brasil desde os anos 80, todos esses arranjos e mecanismos são estratégias para favorecer o compartilhamento. A aproximação e as trocas no âmbito do festival não é por acaso que a Mostra Panoramas do Sul e a própria ideia de Sul estão no centro dos debates em 2013. Frente a esses 30 anos de história, é possível dizer que o objetivo do nosso projeto, mesmo com tantas transformações, se manteve o mesmo: ser uma plataforma de visibilidade
para manifestações artísticas que exigem incentivo. Essa é a ideia, é o leitmotiv, é a grande missão do Vídeo Brasil. Eu queria agora passar a palavra para os meus amigos, colegas, curadores, para desenvolver um pouco mais sobre algumas desses tópicos que eu apenas dei um start aqui. Muito obrigada a vocês e estou muito feliz com a presença de todo mundo aqui. Oi, bom dia. Também um prazer e uma alegria. Estão me ouvindo? Também um prazer e uma alegria estar aqui. Vídeo Brasil, completando 30 anos, uma história tão interessante. Também esse momento de encontro com todos os artistas, amigos, curadores, as pessoas todas que estão aqui, que é sempre super intenso, os nossos diálogos e trocas. E eu vou comentar um pouco mais sobre as questões ligadas aos 30 anos, para depois deixar Júlia e Fernando falarem dos panoramas do Sul e a Sabrina dos programas públicos. Bom, a gente fez uma espécie de escavação arqueológica para levantar esses 30 anos e pensar como é que a gente contaria essa história, né? Esse era o grande desafio. É uma história, primeiro, que a gente talvez fosse iluminado por uma frase de um grande colaborador e amigo, uma pessoa ilustre na história recente do Brasil, que é o Ali Salomão. Esteve muito próximo da gente no festival, com várias ações, trabalhou nas curadorias. Teve um ano que a gente definiu o tema junto com ele, no 14º festival. Foi um festival bastante importante. E o Ali Salomão tem um poema dele que diz que a memória é uma ilha de edição. O Ali foi um poeta muito seduzido pela imagem eletrônica e, entre outras coisas, ele dizia que a imagem eletrônica é a nova morada do poeta. Então, isso o tempo todo ficou um pouco com a gente, de pensar como é que a gente vai estruturar essas questões da memória, como é que a gente vai buscar isso, né? Eu estou falando de questões que são de ordem trivial e cotidiana, por exemplo, que é levantar um arquivo, mas as máquinas não funcionam, tem questões tecnológicas, o tempo passa, as coisas acontecem, isso tudo vai criando uma certa dificuldade. Então, esse trabalho todo que a gente está aqui, imerso, né? A primeira ideia era essa, que a gente ficasse imerso na memória do Vídeo Brasil, num espaço que respirasse a memória dessa história de 30 anos. E, a partir do levantamento do material e a partir, digamos, dessa ideia conceitual de que a gente iria contar a história em vários suportes. Então, essa instalação conta uma parte, a videoteca conta uma outra parte, o livro dos 30 anos vai contar uma outra, e os programas públicos e tudo mais que vai acontecer, assim como esses dois primeiros que já aconteceram antes da abertura do festival. Então, a gente pensou que assim, é uma memória mediada pela imagem. É um jeito de atingir a memória através da imagem. E foi isso que a gente construiu nesses monitores todos que estão aqui nesse espaço. Cada um desses conjuntos de televisão expressam uma das edições do festival. Elas estão no mesmo... As TVs são posicionadas nos mesmos lugares, para falar de convidados, de mostras, tudo que aconteceu de uma forma... ligada à imagem, primeiramente, mas também de uma forma mais sedutora, para, a partir dali, desse olhar e dessa imersão, conseguir entrar mais profundamente na videoteca, nesses computadores que estão ali na mesa, que a gente consegue acessar quase a totalidade das obras que estão no acervo do Vídeo Brasil atualmente, né? E por onde que começou essa pesquisa? Um dos primeiros eixos que a gente pesquisou foi, primeiro, olhar para a história como um todo, esses 30 anos, e pensar quais as características, para ver se a gente poderia pensar em fases. E aí, bom, a gente construiu essas fases a partir de características de conjuntos de edições do festival e também por questões contextuais, né? O Brasil, as questões políticas e econômicas, como em quase todas as partes do mundo, mas aqui entre nós talvez de uma forma mais intensa, afetam fortemente a produção artístico-cultural. E como tal, essas fases refletem um pouco da história do Brasil. Então, a gente está falando da história mais recente do Brasil dos últimos 30 anos,
A gente está falando da história do vídeo no Brasil e a gente está falando da história do Vídeo Brasil. Isso são como se fossem 3 eixos que se misturam, se mesclam, né? Bom, por onde que começou a pesquisa? A primeira coisa, teve um levantamento gigante, uma equipe grande lá do Vídeo Brasil, que ficou trabalhando no arquivo, levantando tudo, e uma parte desse levantamento já está disponível na internet, nome de obras, curadorias e tudo mais, e uma outra parte veio aqui para a videoteca, para a gente ter acesso. E também teve uma pesquisadora trabalhando com a gente, a Juliana, que tratou de fazer uma pesquisa fora do Vídeo Brasil, em alguns acervos, arquivos, imprensa, para tentar cruzar 3 eixos. Um eixo que seria a arte, um segundo eixo que seria a televisão, e um terceiro eixo que seria o vídeo e a imagem eletrônica. A partir do cruzamento desses 3 eixos, a gente foi assimilando a própria história do Vídeo Brasil a partir desses conhecimentos que vieram. Então, como é que os programas do Vídeo Brasil no começo reverberavam na Bienal de São Paulo ou vice-versa? Como é que existia uma certa presença da imagem eletrônica no circuito da arte no Brasil e como é que isso era recebido? E, num terceiro momento, a relação com a televisão. Isso é uma peculiaridade da história do audiovisual no Brasil e que eu vou tratar daqui a pouquinho quando a gente entrar nas fases. Bom, a partir de todas essas pesquisas, desse levantamento no acervo, de milhares de conversas, de idas e voltas, né, a gente construiu essas fases, né? Então, uma primeira fase seria do primeiro festival até o 8º, né? Até o 8º festival, Bom, essa primeira fase estava muito caracterizada por uma relação com a televisão. Isso é um traço peculiar da história do audiovisual aqui no Brasil, justamente porque existia um desejo de que a produção de vídeo invadisse a TV. Bom, naturalmente, a televisão, para nós no Brasil, é super importante, né? É uma linha de força intensa na vida cultural brasileira, e por questões geográficas, mas também por questões políticas e econômicas, né? E a gente está falando de 1983, quando justamente começava o processo de abertura política no Brasil, depois dos 30 anos de ditadura. Então, nessa pesquisa aconteceram algumas coisas muito interessantes, como, por exemplo, descobrir os formulários que se mandavam para censura nas primeiras edições do festival. Era um dado... O Brasil já estava num processo avançado de abertura política, mas as estruturas ditatoriais, elas permaneciam. Então, a gente achou a lista de obras que ia para a censura e que voltava com alguns trabalhos cortados. A gente está falando de um momento no Brasil que a gente não tinha a possibilidade de ter os equipamentos, porque o governo não permitia a entrada deles, não tinha produção por aqui, e um desejo enorme das pessoas mostrarem o Brasil. Tanto é que, se vocês consultarem as imagens daqui, ouvirem as TVs e a própria videoteca, vocês vão ver que os primeiros trabalhos são trabalhos extremamente ligados ao universo da televisão. Documentários, reportagens. É claro, já existia ali mesmo nessa primeira fase, digamos, um germe da experimentação. As pessoas já estavam na busca de uma espécie de renovação da linguagem. De um lado, a televisão precisava de se abrir para absorver esses processos de experimentação, e de outro lado, existia uma geração de realizadores jovens, ávidos por entrar na programação, por conseguir mostrar o Brasil. Então, essa primeira fase, que vai mais ou menos da primeira à 7ª edição, primeira à 8ª edição, o festival tem algumas características. Ele é anual, é nacional, ele tem esse foco grande no gênero do documentário, né? E mantém relações intensas com a televisão, especialmente pelo um desejo de entrar na programação, de invadir a programação, né? É uma espécie de, entre aspas, como se fosse uma videoarte contra a televisão. Nesse primeiro momento, se vocês consultarem
tanto virem as TVs que são dedicadas às primeiras edições, quanto consultarem os trabalhos, vocês vão perceber isso, né? O trabalho que ganhou a primeira edição do Vídeo Brasil, um dos trabalhos vencedores, foi o Caderneta de Campo, do Zé Celso Martinez, né? Usando as próprias palavras do Zé Celso, numa entrevista que a gente fez com ele, ele fala assim: a abertura existia, mas ela era estreita, né? A abertura política existia, mas ela era super estreita, então eles tinham que forçar. E ele fala, a gente forçava com a câmera de vídeo. Então esse primeiro trabalho dele, é uma expressão típica dos anos 80 aqui no Brasil, era a ideia de uma espécie de desbunde, né? Um deslumbramento com as possibilidades que o vídeo poderia trazer, né? Isso caracterizou bem essa primeira fase. Uma segunda fase, a partir da 8ª edição, da 8ª até a 12ª edição, o festival passa a ser a bienal e internacional, começa a ter uma experimentação intensa e formal com a linguagem, começa a existir uma espécie de multiplicidade de gêneros e formatos. Um dado bastante importante, que começa a ter uma consolidação e visibilidade internacional de uma geração de artistas brasileiros ligados ao universo do vídeo, né? E começa também a haver uma circulação da produção brasileira. É claro, a 8ª edição, a partir da 8ª edição, o festival se internacionaliza, primeiro com mostras paralelas e, posteriormente, incorporando dentro da própria mostra competitiva dos Panoramas do Sul, construindo essa ideia, que é bastante forte para a gente agora, de ter um foco no sul geopolítico do mundo. É a partir dessa segunda fase que isso se consolida. Nesse momento, o Vídeo Brasil se internacionaliza também e começa a ter contato com uma série de instituições, curadores de fora do Brasil, num primeiro momento da América Latina e depois o restante do mundo, desse sul geopolítico, mas também com instituições do norte. Começa a haver muita troca, né? Mostras daqui, artistas, entre os dois lados, né? E aí também tem uma outra característica que é bastante importante do Vídeo Brasil, que é essa, digamos, ficar com a antena ligada para o que acontece, né? Sempre foi assim, desde o começo, ter uma antena muito precisa para captar o que as pessoas andam pensando, o que efetivamente acontece, quais são as questões políticas do momento. Num primeiro momento, como eu disse na primeira fase, a questão política era a própria abertura política e o processo de redemocratização do Brasil, e também a questão da televisão. Então, se vocês verem ali nos catálogos, os debates das primeiras edições era como fazer a produção independente de televisão ser difundida, como apresentar projetos para alcançar a TV. Tinha toda uma diversidade de situações e de pontos de contato entre realizadores e distribuidores nessa primeira fase, que caracterizou esse desejo de colocar a produção para circular. Nessa segunda fase, acompanhando essas ideias e o que andava acontecendo, passa a ser incorporado algumas questões tecnológicas. São os primeiros trabalhos interativos que aparecem, especialmente no domínio do CD-ROM. Teve uma larga... É estranho falar disso, né? Tem uma geração que nem lembra disso, que está aqui, eu tenho certeza, mas isso fez um barulho enorme, né? E naturalmente, o Vídeo Brasil abriu para esses novos suportes também. O web e CD-ROM naquele momento. CD-ROM, digamos que é uma mídia falecida, né? Assim, nesse sentido interativo da palavra, né? Mas que teve um certo momento que ele apareceu e circulou aqui nas mostras competitivas com trabalhos importantes, inclusive, né? Bom, depois a gente parte para uma terceira fase, que seria de 2001 a 2007, entre a 13ª edição e a 16ª. A coisa mais importante que acontece aí é que começa a existir um diálogo mais intenso com o universo da arte. Isso hoje pode parecer estranho, mas a imagem em movimento e o circuito da arte, ao longo da história, eles caminharam por caminhos separados e chegou uma certa hora, juntou tudo de novo. Nesse momento, isso a gente percebe nitidamente pela lista de participantes, pela natureza do júri, quando a gente começa a consultar os catálogos do passado, ou mesmo no próprio website do Vídeo Brasil. Nas primeiras edições, os júris eram pessoas que atuavam na TV, distribuidores de vídeo, né? Na segunda edição, começa a presença dos curadores, começam a aparecer artistas que trabalhavam com outros suportes, e isso só vai crescendo. Quando chega na terceira fase,
entre o 13º e o 16º festival, desculpa, aí inicia um diálogo intenso com o universo da arte, né? No meu ponto de vista, isso é fortemente representado por uma performance, que é uma performance do Alexandre da Cunha, que se chama Coverman, que foi apresentada aqui na 13ª edição. Essa performance aconteceu aqui, nesse mesmo lugar onde a gente está agora, dentro do espaço expositivo. A gente olhando para isso, para os arquivos e refletindo em torno da memória, a gente pôde perceber que aquele momento da performance do Alexandre era justamente uma ideia de virar essa situação e de se abrir cada vez mais para o universo da arte, né? Essa performance para a gente é tão importante que a gente convidou novamente o Alexandre e ele vai refazer essa performance refazer, reeditar, reencenar, enfim, tem todo um campo de tensão aí em torno dessas reencenações de performance. Então, a terceira fase, né, começa a ter esse diálogo mais intenso com o circuito da arte, abre-se de forma ainda mais intensa para o universo da performance. Historicamente, o vídeo e a performance são intensamente ligados, e isso teve uma grande força na programação do Vídeo Brasil ao longo do tempo. Inclusive, uma das edições nessa fase, a 15ª edição, totalmente dedicada ao campo da performance. Tanto performances que foram apresentadas aqui ao vivo, quanto programas de vídeos em performance. É nessa fase também que o Vídeo Brasil consolida sua posição, digamos, numa plataforma de visibilidade do Eixo Sul. E começa a atrair curadores, teóricos, artistas, em busca de ter um olhar mais atento e focado para essa produção, o que a gente chama de Sul geopolítico. E outra questão importante nessa fase é que abre-se mais intensamente para os curadores internacionais, trazendo curadores e artistas para o contexto brasileiro. E é nessa hora que parece que talvez a gente cumpra melhor a missão de fazer as trocas, de possibilitar os diálogos. Hoje, no café da manhã no hotel, eu falava com Gabriela Salgado, que é a parte do Vídeo Brasil que tem um descontrole, né? Os encontros que acontecem por aqui são lindamente descontrolados, porque a gente não sabe o que vai acontecer com eles no futuro. É uma residência, é uma troca, é um texto, é uma exposição, é um artista que vai, é um curador que vem, é um teórico. A gente troca as nossas pesquisas. Esse momento é muito importante. E aqui, entre o 13º e o 16º, isso ficou bem mais enfatizado. A última edição, a última fase é agora, entre 2011 e 2013, e dela integram 2 edições do festival. A 17ª edição, que foi a edição passada em 2011, e esta edição. A principal característica é essa abertura para as manifestações artísticas independente de suporte, né? A gente se abre para tudo. Fotografia, pintura, desenho, performance, escultura, instalação, vídeo, fotografia e assim por diante. E outra questão importante que acontece entre a terceira e a quarta fase é uma ênfase nos programas de residência, que para a gente é uma questão super importante também para o fomento das trocas, né? Então, residências entre o Sul e o Norte, residências só no Sul, um circuito de residências que a gente entende que fomenta fortemente a produção, né? Bom, isso são as fases. O que eu gostaria de falar mais de reforçar, bom, aqui esse espaço da memória está totalmente aberto para a gente experimentar isso, né? Essa memória mediada pela imagem, e é daqui também, desse material e dessa pesquisa, que vai sair um conjunto de programas que vão ser exibidos na TV, no Sesc TV. Então a gente vai ter esse ano, a programação está toda aqui nessa agendinha. Eles começam no comecinho de dezembro, vão ser 4 programas. Os quatro primeiros programas vão tratar das questões da história, de como é que essa história se constituiu. A gente ouviu várias pessoas, inclusive para a gente levantar os antecedentes, porque tem uma questão bastante importante para a gente, que são esses antecedentes que aconteceram antes do Vídeo Brasil e que dizem respeito à própria história da arte aqui entre nós, né?
Então, são esses 4 primeiros programas que vão tratar disso, detalhar um pouco essas fases, ouvir os artistas, mostrar trabalhos, levantar todas essas questões que eu coloquei aqui, que caracterizam cada uma das fases, as questões políticas, os contextos sociais e culturais, e aonde que o Vídeo Brasil atuava nesse lugar. E, ao final, 3 programas voltados para os panoramas do Sul. Então, todos os artistas vão ser entrevistados, pela Jasmine e pelo Marco Delfiol, que estão andando por aí procurando vocês. Eles acham vocês em todos os lugares, não precisam se preocupar, né? Eles vão atrás e vão perguntar sobre o trabalho, sobre a participação, como é que as coisas acontecem, qual a relação, enfim. Ouvir um pouco vocês. Todo esse material constrói esses 3 últimos programas, fazendo um total de 7 programas na televisão. Normalmente o programa estreia à noite, nas segundas-feiras à noite no Sesc TV, e logo na terça-feira de manhã a gente coloca disponível no website do Vídeo Brasil. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha, a gente fica aberto para as perguntas. Mais uma vez, um prazer estar aqui. A voz não está boa por causa da festa de ontem, né? E muito obrigado. Bom dia a todos. Vou tentar falar devagar e vou fingir que é para ajudar a tradução, e não que está tudo funcionando mais devagar mesmo. Bom, primeiro dizer que é um prazer enorme encontrar todos vocês. Eu acho que esse é um dos grandes momentos do festival mesmo, é quando a gente encontra todo mundo depois de tanto trabalho, da nossa parte, da parte de vocês. Eu vou falar agora um pouco, pegando um pouco esse fio que o Edu deixou aí, quando ele começou a falar desse último momento, né, da história do Vídeo Brasil, quando o Festival Panoramas do Sul vai adquirindo outros contornos mesmo. Então, começo falando, ressaltando essa mudança importantíssima para o festival, que aconteceu na 17ª edição, que foi a inclusão de outras disciplinas, de outros suportes no seu escopo, né, que não apenas o filme, o vídeo, o audiovisual. Primeiro dizer que esse é um festival feito a partir de uma chamada pública, né, de um open call. Essa é alguma coisa que, no período em que nós discutimos, não só durante 2012, né, numa parada entre um festival e outro, nós discutimos não só como consolidar essa mudança, essa abertura para outros dispositivos, mas a gente discutiu também um pouco o estatuto desse festival, que é feito a partir de um open call. Assim, essa chamada pública, ela tem uma função, acho que política, em se tratando do eixo que a gente está trabalhando. A gente discutiu bastante a possibilidade de talvez incluir ou incorporar outros métodos de seleção de artista que não apenas a chamada de trabalhos, mas a gente achou que esse ainda era uma ferramenta muito importante para trabalhar com a zona que a gente quer trabalhar. A gente também discutiu bastante, enfim, 2012, essa seleção, acho que é importante dizer, essa comissão de seleção é também uma comissão curatorial que durante um ano inteiro, ainda sem receber os trabalhos, trabalhou criando e recolocando, requalificando, atualizando algumas questões da própria missão do Festival Panoramas do Sul. Enfim, 30 anos é um bom tempo para a gente recolocar algumas perguntas sobre os rumos mesmo do festival. E a gente fez isso durante o ano de 2012 inteiro. Então, a gente entendeu que... Bom, abrir para as novas mídias, sem dúvida, essa foi uma mudança muito acertada. Agora, como a gente consolidaria essa abertura, como a gente reforçaria esse caráter do festival. A gente entendeu que o Open Call ainda era uma ferramenta extremamente válida e necessária. E a gente também, se a gente sabia, bom, que talvez o vídeo não precisasse mais desse espaço de uma salvaguarda, digamos assim, que o festival vinha fazendo, talvez esse sul geopolítico ainda precisasse. Assim. A gente discutiu muito
muitos trânsitos foram colocados nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, muitas mudanças aconteceram. Algumas fronteiras estão, talvez, mais fluidas, a comunicação ela é muito direta entre um lugar e outro, às vezes. Então, a gente se perguntou muito, os papéis mudaram, né? Os BRICS todos apareceram, e a gente se perguntou assim, ainda existe esse lugar da margem, esse lugar... enfim, a gente saiu elencando essas perguntas, né? O terceiro mundo, a margem, né? Esse sul geopolítico, como a gente se pergunta, e a gente achou que ainda era tempo de reforçar essa pergunta e de focar nessa zona de trabalho que inclui América Latina, Caribe, África, Oriente Médio, Europa do Leste, Sul e Sudeste Asiático e Oceania. Assim, a gente teve... os amigos, quando vão chegando, essa é uma das perguntas mais recorrentes, assim, mas ainda vale a pena restringir o festival a esse lugar, e de repente a gente se vê confrontado com artistas que não conseguiram embarcar porque estavam vindo de um país da África para o Brasil, e essas conexões são muito mal vistas pelas polícias dos próprios países. Então, de repente, tem vistos negados e uma série de coisas que vão acontecendo nesse ínterim, que, enfim, vai para nós reforçando a função importantíssima de trabalhar com esse sul geopolítico. Uma outra mudança, como eu falei, a gente manteve a chamada aberta como nosso método principal de trabalho, mas a gente, esse ano, resolveu abrir para a possibilidade de convites. A partir da seleção dos trabalhos, a partir do grupo de artistas que a gente escolheria para compor esse panorama, a gente achou que seria interessante a curadoria ter a possibilidade de fazer um convite a alguns artistas. Esses artistas, obviamente, não participam da premiação, da mostra competitiva, mas eles poderiam integrar, ajudando a curadoria a criar, talvez, eixos, discussões, tensionar um pouco as questões que estavam colocadas a partir da seleção. Esse ano, nós recebemos mais de 2.000 trabalhos para selecionar. Essa também é uma pergunta recorrente. Sim, nós vimos todos os mais de 2.000 trabalhos durante um ano inteiro, juntos. Todos nós, esse ano, o Vídeo Brasil criou uma plataforma incrível de submissão de trabalhos para os artistas e de avaliação de trabalho para a comissão curatorial. Então, a gente fazia a gente estudava os trabalhos todos online, a gente fazia o download dos PDFs, dos portfólios, dos projetos memoriais descritivos dos artistas, e depois a gente sentava em longuíssimas e calorosas discussões. A gente discutia trabalho por trabalho. Não preciso dizer que isso foi um aprendizado inigualável. Enfim, para mim, eu acho que eu posso falar pelos meus colegas também. Mas, enfim, a partir depois desses 2.000 trabalhos, quando a gente seleciona 94 artistas, né, 102 obras, a gente achou que talvez esse ano a gente não precisava lançar mão desses convites de uma maneira tão numerosa, e a gente guardou o nosso convite para um artista que eu acho que é um artista muito especial para a história do Vídeo Brasil, e que criaria uma conexão e faria uma ponte muito interessante entre a exposição do eixo histórico dos 30 anos e a exposição do Panoramas do Sul, que é o Éder Santos, que aparece em vários momentos aqui nessas TVs e de alguma maneira justifica. Ele está falando que só mudou o cabelo, né, nos 30 anos, é verdade. Bom, hoje então vai ser o lançamento do filme Deserto Azul, que é do Éder. A gente vai ter o privilégio de assistir juntos no Cine Sesc mais à noite. Então, o Éder Santos é o único convite do qual a gente lançou mão nessa edição. Ao longo do processo de observação, de análise dos trabalhos, isso é muito importante dizer que a Solange comentou isso, mas a gente não tinha a priori temas ou interesses ou questões que a gente queria encontrar nesses 2.000 trabalhos. A gente tentou, enfim,
fazer uma seleção muito autocrítica para realmente não colocar nossas próprias questões sobre os trabalhos. Então, a gente tentou fazer um processo de escuta muito afiado, às vezes um puxando a orelha do outro, assim, não, você ainda não está observando direito, você está trazendo uma questão que você quer provar, discutir, colocar, enfim, isso acontece bastante, mas a gente tentou, de alguma maneira, tentar reconhecer que questões eram essas, que vinham desses 2.000 trabalhos, não apenas dos 102 selecionados, e a partir, então, dessa escuta, a gente foi criando, a gente foi nos dando palavras-chave para cada trabalho, a gente foi formando uma nuvem de palavras mesmo, que depois foi desenhando alguns eixos temáticos. Esses eixos a gente decidiu, não fazia muito sentido trabalhar eles ou transpor eles para o espaço expográfico, assim, sob pena de estrangular alguns trabalhos, ou sob pena de sim, estarmos, talvez, imprimindo muito a nossa marca interpretativa e reflexiva como comissão curatorial nessas obras. Então, a gente quis que os trabalhos eles pudessem se rearticular no espaço expositivo e, enfim, novas e talvez insondáveis conexões pudessem aparecer nesse momento da exposição. Mas, sim, a gente acabou criando um vocabulário mesmo, fazendo uma reunião de temas, de assuntos, de palavras, de perguntas, de questões que a gente foi identificando nesse mapeamento a partir de uma fonte tão numerosa e rica como essa que a gente recebeu. Então, chegamos nesses eixos temáticos e, bom, a gente, como eu falei, a gente viu que tinha muita coisa a ser compartilhada, mas também havia muitas diferenças, e essas diferenças não podem ser apagadas. Então, a gente fez um grande esforço de não deixar claro esses temas ou essas questões que a gente, de alguma maneira, foi desenhando. O Fernando depois vai falar um pouco mais sobre elas, que eu acho que são questões que atualizam muito coisas que nós compartilhamos nesse sul geopolítico. Um outro ponto, não vou me demorar muito mais, que nós decidimos como comissão foi, ao expor os trabalhos dos artistas, não colocar na ficha técnica uma leitura sobre o trabalho em si. Então, se vocês leram, prestaram atenção nos textos que estão próximos às obras, a gente escolheu colocar uma pequena biografia sobre o artista. E a gente está lançando, enfim, está trazendo para esse festival uma ferramenta muito importante, que a Sabrina vai detalhar melhor, que é uma plataforma que está disponível na internet, onde a gente vai, com essas palavras-chave e a partir dessas ideias gerais que a gente foi construindo, a gente vai criando uma rede de conexões para cada trabalho e para cada obra, para cada artista, e isso nos pareceu muito mais efetivo, muito mais rico, muito mais plural do que um textinho, que sim, escrevemos textinhos sobre todas as obras e está disponível no catálogo, mas a gente achou que talvez esse momento do festival seja um momento de encontrar um pouco e conhecer o artista, e aquela obra, junto com as outras obras, elas vão compondo essa teia de relações que está na plataforma. É uma plataforma que a gente vai alimentando, a gente vai complexificando a relação entre um artista e outro, uma obra e outra, uma questão e outra. A Sabrina vai falar disso um pouco mais. Mas, para finalizar, vou, então, falar enfim, no final de tudo, depois de todo esse ano de trabalho, todas essas perguntas, essas questões, e esses tópicos que eu estou levantando aqui para vocês foram coisas que, de fato, foram surgindo ao longo do processo, né? Não eram ideias preconcebidas. No final de tudo, a gente chegou num tema que é uma pergunta que a gente acha que surgiu da seleção dos trabalhos, mas que também surge da nossa própria prática, que é uma pergunta, essa pergunta insistente sobre o outro, né? Assim, no final das contas, essa exposição estava falando muito sobre um outro, que é, na verdade, perguntar sobre si mesmo, né? Assim, sobre o seu próprio lugar. Então, a gente foi identificando que
muitos trabalhos falam da proximidade, falam sobre estar perto, mas também falam muito sobre as distâncias, né? Sobre estar longe, né? Digamos, de alguma maneira, as tramas comunicacionais todas, elas dão muita visibilidade, mas elas também escondem muitas coisas, né? Então a gente identificou e fez essa pergunta no nosso texto curatorial, que é como fugir um pouco desses sistemas e esquemas totalizantes, né? Que vão unificando as diversidades, né, que vão enrijecendo a nossa capacidade de relacionar, que vão talvez achatando um pouco os nossos afetos e a gente coloca isso como uma pergunta para as obras, para os artistas, para os trabalhos, mas uma pergunta para a gente também, que é como se colocar diante do outro. E, bom, se eu também nem sei quem é esse outro direito, assim, a gente coloca esse nosso texto, é como se o outro fosse esse intervalo, assim, esse intervalo entre mim e quem eu não sei que está à minha frente, né? E como se, de alguma maneira, a gente queria que essa exposição mostrasse que algumas pontes muito sutis, afetivas, vão sendo construídas, assim. Então, no final das contas, é um texto curatorial muito amplo. A gente quis que fosse aberto e passível de ser amplamente discutido, mas que fala sobre essas pontes. Assim, a gente acha que esse panorama e que esses artistas são, de alguma maneira, criando cobrindo um pouco esses intervalos entre quem a gente acha que e acha que o outro pode ser. É assim, aberto mesmo, genérico, difícil, complexo, porque é assim a nossa vida, né? Então, bom, vou passar a palavra para o Fernando para falar mais sobre os eixos.